Fala, seus pão na chapa. Tranquilidade com vocês, como estão a vida? Começou mais uma semana, com a glória de Deus, né? E vamos aqui, né, para as análises do dia esportivo hoje, que o assunto, como sempre, toda segunda-feira, desde que tem um jogo decisivo ou jogo de Campeonato Brasileiro. A pauta do dia é o Palmeiras. É o Palmeiras. Palmeiras versus CBF dessa vez agora. Tá ficando feio, tá ficando difícil, né? A gente sabe da credibilidade da nossa CBF e a gente sabe dos erros que acontecem diariamente, jogos e mais jogos e mais jogos. Não adianta, né? E o Palmeiras dessa vez agora, através do seu auxiliar técnico, né, do Abel, João Martins, sentou o sarrafo ontem à noite e não ficou barato, né? E aí, como a mídia não gosta, né, não ama ter assunto para falar, o assunto do dia foi a declaração do João Martins, né? Para a mídia, errado. Tá falando demais, que blá blá blá, que tem que provar. Em momento nenhum ele diz que existe uma manipulação de jogo, etc e tal. Em momento nenhum ele disse que existia uma situação de esquema para um time ou para outro vencer. E sim, como a gente já sabe, já foi soltado em notas aí por um repórter, que os árbitros fazem questão, né, de se conversar entre eles para sempre punir o Abel Ferreira. Então existe sim um sistema onde se fala sobre Abel Ferreira e Palmeiras, né? A partir do momento que você solta uma nota, que você fala uma declaração dessa, dizendo que existe árbitros que já entram em campo com a intenção, que blá blá blá, contra o técnico do Palmeiras, então também existe sim contra o Palmeiras, tá? A gente sabe que existe aí uma emissora que é retentora dos direitos das imagens, que reprisa só os lances que eles querem. Comentaristas, eles comentam somente a favor dos outros clubes, sempre contra, né? Se é um pênalti marcado para o Palmeiras, eles falam que não foi, que é interpretativo. Se é um lance de expulsão, a gente teve um lance entre Bahia e Palmeiras, onde o cara teve a cara de pau de falar que o cara não teve intenção, né? Não teve, não foi com vontade. Então, assim, você olha, você fala, meu Deus, cara, não é possível. Aí quando um jogador do Palmeiras entra, ele entrou arriscando, correndo risco, poderia sabendo do risco de atingir ou machucar o jogador. Então fica complicado, né? E aí tivemos hoje uma nota da CBF, né? Sentando o sarrafo contra o nosso técnico, né? Nosso auxiliar técnico. Dizer que o nosso auxiliar técnico está correto, não está correto. Não é papel dele de fazer isso, é papel dessa nossa diretoria, né? Era o papel do Barros fazer isso, da Leila fazer isso, diretor de futebol, quem fosse. Era para ele nem ter deixado o nosso o João Martins ter ido lá. Eles deveriam ter entrado e falado, ó, não vai ter entrevista hoje por causa disso e disso e aquilo, a gente está cansado, acabou por aqui. A partir de hoje, não terá mais entrevista de Abel Ferreira e nem de ninguém da nossa comissão. Acabou, fecha as portas. Fecha as portas, faz que nem o Atlético Paranaense fez. O Atlético Paranaense fechou as portas para a emissora, não aceita contrato com emissora nenhuma, faz o seu próprio futebol, e hoje o Atlético Paranaense é um exemplo no esporte. Não caiu, não quebrou, e está firme e forte, aí a gente tem condições de fazer isso também. Entendeu? Fecha as portas, devolve o dinheiro da emissora, fala, ó, vocês não passam nossos jogos mesmo, toma o dinheiro de vocês de volta.
Entendeu? É assim, não quer contratar jogador? Não contrata, mas faz isso, quebra as pernas deles, né? Aí tivemos a nota ridícula, 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 ridícula da CBF, dizendo que investe. Investe na onde? Há anos e anos se discute sobre profissionalizar a nossa arbitragem. O árbitro de futebol hoje ele precisa ter um segundo trabalho para poder suprir as necessidades. Eu já vi boatos aí dizendo que tem árbitro que paga a própria passagem para ir fazer jogos de Série B lá no fim do mundo. Cadê o investimento? Aonde está o investimento de CBF? Vamos lá, onde está o investimento da CBF? Por que não se coloca um chip na bola hoje para se saber se essa bola passa sobre a linha ou não passa? Se é escanteio, se não é escanteio, se a bola passa para o lado de fora, mas é muito caro o sistema. Ué, não é investimento? Cadê o investimento? Cadê o investimento nas câmeras? Né, melhor qualidade. A gente está falando no século XXI, onde a tecnologia das câmeras hoje, de um celular, a tecnologia de um celular hoje em dia, de um celular, consegue ser melhor do que as câmeras que fazem a captação de imagens. Aonde um jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente tem uma imagem ridícula daquela de traçar um frame. Não existe. Aonde a gente vai ter um jogo entre Palmeiras e Bahia, no estádio daquele do Bahia, onde a captação de imagem foi ridícula. A única imagem que nós temos é aquela. É ridículo, cara. Então não vem falar de investimento não, que vocês investem no bolso de vocês. Onde a gente tem uma CBF que literalmente é taxada como corrupta pelo mundo. Tivemos o presidente preso, né? O presidente foi preso. Como é que você pode falar que a credibilidade para uma instituição tão banal quanto essa não existe? Aí amanhã o CNM vem com aquela cara mal lavada dele passar pano para a arbitragem? Não, porque quando o árbitro erra, não, porque, sabe, houve ali uma atitude temerária, que ele agiu, que ele não agiu. Agora, quando é contra o Palmeiras, ele deve, não, o árbitro deveria ter expulsado o Abel Ferreira, que o Abel Ferreira não pode fazer uma coisa dessa. É assim. Mas quando é uma situação onde é a favor ao Palmeiras, não, você entende que aí ele joga para cima da emissora retentora dos direitos. Não, porque as imagens são fornecidas pela emissora. Então não fala de investimento, né? É uma cara de pau, entendeu? Cadê o áudio? O áudio era para ter sido soltado ainda ontem, entendeu? Cadê os áudios desse jogo? Aí solta lá para terça, quarta-feira os áudios. Isso se não sumir a gravação, se não fizerem uma... Porque assim, a gente está falando de uma computação gráfica hoje muito fácil de pegar e lá montar um VAR onde o VAR fale não há o contato. Então, assim, que iniba todo o sistema do sistema de uma manipulação, cara. A gente está vendo diversos esquemas de manipulação de jogos aí, né, em relação a jogos desportivos. Então, hoje você vê um debate, hoje vários programas de TV, assisti hoje na hora do almoço, assisti agora na hora que eu cheguei em casa, e é ridículo, todo mundo não, que o que ele faz, beleza, vocês estão falando de xenofobia, parabéns, o João Martins cometeu xenofobia, e quando o técnico do Atlético Goianiense foi lá e criticou por diversas vezes os nossos técnicos, falou que só porque ele era português ele tinha que respeitar mais, blá blá blá, que ele agiu com xenofobia. Aí CBF não meteu nota de repúdia, nota de xenofobia. Emissora nenhuma falou sobre isso, falou não, ele não fez xenofobia, ele apenas fez um comentário. Então é ridículo, cara, é ridículo, é caçar pelo em ovo. É que assim, quando se trata de Palmeiras, eu sei, é difícil, é complicado você ter um time como Flamengo hoje, como Palmeiras, onde fica impossível jogar contra esses times, porque esses times, não só na bola, quanto também financeiramente, estrutura, eles estão lá em cima, no topo, enquanto os outros estão brigando para pagar uma conta de luz. Entendeu?
estão virando SAF. O Brasil está virando uma SAF. Todos os donos de empresas que têm dinheiro estão vindo a seca, a foito. Olha, é um bom lugar para se contratar, para fazer uma SAF. Daqui a pouco é o Santos, daqui a pouco é o Corinthians, daqui a pouco é São Paulo. Já falaram de Santos, São Paulo e Corinthians, só que são times tão grandes que eles não vão permitir isso. Entendeu? Mas Curitiba, né? O Curitiba já é, Bahia, né? Quem mais? Temos o próprio Botafogo, que é líder do campeonato hoje, Vasco. Olha isso. Então, assim, isso ninguém comenta, ninguém fala, né? Aí você tem. Por que a CBF ontem não abriu a boca também para falar, ó? A gente acha que isso e aquilo. O cara agrediu o jogador do Palmeiras, agrediu. Ah, mas isso não ia mudar o jogo, porque o Palmeiras abriu 2-0 e aí não conseguiu segurar o resultado. O Atlético Paranaense conseguiu um empate quando o Palmeiras teve um jogador expulso e um pênalti ao seu favor. Fora isso, o Atlético Paranaense não estava jogando mais. Só que aí vão falar assim, ah, mas beleza. Então o que eu vi falando muito, que o que o João faz, ele tira o mérito do Botafogo. Em nenhum momento ele falou que estão criando um sistema para um time ou para outro ganhar. Ele diz que o sistema, né, esse sistema que a gente fala, a gente sabe sobre emissora de TV, mais CBF, mais arbitragem, para quê? Para inibir e coagir e também tirar todo esse mérito que a gente tem de um técnico português que chegou no Brasil, que não aceita propostas de milionárias para sair do Brasil, enquanto qualquer um aí chora porque reclama, abandona times porque mete uma desculpa que a sogra estava com problema, sai de um time e vai para outro, o outro que se envolve em esquema de traição, mete o pé do time que estava vencedor, o outro que recebe uma mega de uma proposta para assumir um time que, na minha opinião, ele não fez errado, porque na idade que o cara se encontra, ele encontrou a oportunidade da sua aposentadoria, mas não, é porque o cara é falso, porque o cara não pode fazer isso, ele tá abandonando um projeto para jogar num país que ninguém vai reconhecer. O cara já tem uma história. Cara, agora, muitos jornalistas, eu não sou jornalista, eu não trabalho com jornalismo, não vivo hoje do jornalismo, mas eu acompanho futebol, acho que desde quando eu me conheço por gente, acho que lá desde 85, quando eu era criança, que eu via meu tio assistindo futebol, eu sentava do lado dele para assistir, sem entender nada, mas fui aprendendo, fui conhecendo e sempre corri atrás do futebol, né? Então, a gente sempre vê essas pilantragens, essas trairagens acontecer no futebol, de técnico que abandona, faz isso, faz aquilo. O nosso futebol brasileiro está em decadência e só a gente não vê. Mas lógico, né? O jornalismo, ele faz uma... Ele precisa ser alimentado por essa situação, né? O João Martins só escorregou nessa situação quando ele fala, quando ele diz algumas palavras sobre esquema, etc e tal, mas ele deveria ter falado, olha, a gente não vai mais dar entrevista, parou por aqui, a partir de hoje quem dá entrevista por a gente vai ser Abel, ou não vai ser mais a gente, nem eu nem o Abel, e vai ser a nossa comissão técnica. O Barros vai vir aqui dar entrevista para vocês e falar para vocês. Aí, por exemplo, como o Barros não entende muito sobre técnica e esquema de jogo, não vai ter entrevista. Acabou, simplesmente. Começa a dar das costas para essa mídia, começa a abrir mão dessa mídia que hoje só faz questão de audiência, não faz questão de correr atrás da informação. É ridículo, né? Tivemos lances ontem que não dá, cara, não dá para você analisar uma situação onde toda segunda-feira, já é o quarto jogo seguido, a gente teve lances contra o Atlético Mineiro. Ah, mas aí o Botafogo o Botafogo é líder hoje? Parabéns, o Botafogo tá jogando muito. Na minha opinião, o Botafogo não perde esse título se continuar jogando com essa consistência que tá jogando. Não, mesmo com arbitragem ou outro time ou não ganhando, não vai vencer. Foi assim o ano passado, o Palmeiras também teve diversos lances contra o Palmeiras que o Palmeiras teve que correr atrás e vencer. Sair perdendo e veio virar jogo, entendeu? Então, assim,
Se você para pensar, então vamos lá. O Palmeiras contra o Atlético Paranaense, o jogo foi quanto? 1-1. Se tivesse dado o gol do Rony, que todo mundo sabe que quando o lance é inconclusivo, você opta pelo gol, era 2-1. São 3 pontos. Aí você pega o lance Palmeiras e Bragantino, foi 1-1. Mas teve o pênalti no Hendrick, onde eles assumiram o erro, né? Depois vem assumir o erro. Então era mais 2-1, então era mais 3 pontos. Olha aí, só para pensar isso. Aí você pega o jogo contra o Bahia, e o Palmeiras perdeu de 1-0, mas teve o gol lá, que a imagem também estava inconclusiva. Se desse o gol, era 1-1, então já são aí 7 pontos. E o lance de ontem, você acha que com 3 minutos de jogo, assim como falaram que aquele pênalti dado no Rony, que era totalmente interpretativo do juiz, o juiz não esperou nem o VAR, o juiz estava em cima do lance, ele marcou o pênalti na hora. Não foi que nem ontem, onde o árbitro estava no meio do campo e teve que ser acionado pelo árbitro, pelo VAR, para poder marcar o pênalti. Os dois, não foi um só. O árbitro totalmente cansado dentro de campo, andando, né? Aí sabe o que vai fazer? Vai suspender o árbitro. Não vai dar uma preparação para esse árbitro. Vai suspender por 2, 3 jogos, daqui a pouco ele tá apitando de novo. Acabou. Amanhã já é outro dia. A gente já tem jogo quarta-feira que decide uma Copa do Brasil, onde a gente está falando de 9 milhões para quem passar para a próxima fase, né? E a gente já sabe como que é, a gente já sabe como funciona, né? Não tem o que fazer. É uma situação crítica, né? A gente vê, não é só o Palmeiras que é prejudicado, não. Não é só o Palmeiras que é prejudicado. Tem diversos lances que a gente para pensar e fala assim, como pode, né? Como marca um lance desse? Tivemos o jogo ontem do Atlético Mineiro também com diversas reclamações, mas você não vê o CBF colocando nenhuma pronúncia, né? Então, fica difícil. Vamos ver o que o CNM vai abrir a boca para falar amanhã, porque assim tá ficando até ridículo. E ninguém tá percebendo que o que ele faz é só promover a sua participação no Campeonato Brasileiro. Ele só tá se promovendo, ele não tá participando de nada. Ele só vai lá falar baboseira em cima de baboseira. É complicado, né? Então, tipo, eu fico indignado com alguns árbitros, alguns programas de TV. Não estou dizendo aqui que o João Martins foi certo, nem que ele foi errado, mas ele teve coragem, ele teve postura para falar. Mas como ele é o árbitro, como ele é um técnico estrangeiro, ele está jogando no Palmeiras, um time que, mesmo não contratando, mesmo não trazendo jogadores, continua ali em alta, né, fazendo o seu elenco jogar bola, né, um técnico que consegue tirar, a gente fala leite de pedra, né? Então, assim, ele incomoda muita gente, né? E aí amanhã o CNM aparece para falar, olha, o que acontece? O árbitro ontem, ele tinha comido uma feijoada um pouco mais cedo, então ele estava cansado, então a gente tem que relevar. É mais ou menos isso que ele vai falar amanhã. Então a gente tem que relevar que ele estava cansado, não conseguiu acompanhar os lances. Então a arbitragem muito fraca, muito mal. A gente teve uma arbitragem um pouco mais cedo do Corinthians e Bragantino, onde teve uma entrada criminosa também, que nem amarelo teve. Né? E é uma árbitra que eu estava gostando, que estava jogando muita bola, e ela vem só descendo a ladeira abaixo, e vai ser árbitro da FIFA, né? Infelizmente. Não dá para que esse jogo possa ser assim, tão dessa forma. Como o campeonato é levado da forma tão banal, né? É difícil, é complicado, né? Então, se você para pensar, eu falei para vocês aqui, então, de situações onde o Botafogo hoje está 10 pontos na frente do Palmeiras. Mas se você parar para analisar, o jogo contra o Atlético Mineiro, que poderia ter vencido por um gol mal anulado, 2-1, o jogo contra o Bahia, que poderia ter sido um empate, né, 1-1, o jogo contra o Bragantino, que poderia ter sido 2-1, marcado o pênalti, mas o Palmeiras está perdendo um monte de pênalti. Mesmo assim, quem garante que não ia fazer o pênalti lá? Estou acompanhando aqui, bota Goiás e Curitiba. O Curitiba está ganhando de 2-1 do Goiás. O Goiás acabou de fazer o gol. Então, quem garante? Ninguém garante. Né? E aí poderia ser 2-1 para o Palmeiras, já seriam 7 pontos. E o jogo de ontem,
Quem garante que o Palmeiras, com a expulsão do jogador do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense já perdendo de 2-0, 3-0, conseguiria alcançar o Palmeiras? Não conseguiria pegar, desculpa. O Atlético Paranaense ontem só jogou para cumprir tabela, veio com o time reserva, tentou segurar e infelizmente o Palmeiras também. Mas aí, né, paciência. Seriam aí, 9 pontos, estaria um ponto atrás do 9 pontos? Não, 10 pontos. Nós estaremos empatados junto com o Botafogo. Ah, mas palmeirense é chorão, palmeirense gosta de chorar, o palmeirense é isso, palmeirense é aquilo, mas aqui a gente não está falando do Palmeiras, a gente está falando da quantidade de erro, da quantidade de absurdo que acontece no futebol, e a gente tem tanto mídia, quanto CBF, quanto um monte de cara interessado em notícia, criticando, ninguém abre a sua boca para falar, não, realmente o que ele fala é para se atentar, é para se abrir os olhos, porque não é possível, cara. Toda semana tem lance decisivo pro Palmeiras. Galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Falei demais hoje, indignado com a quantidade. A gente podia estar falando de lances bonitos, onde a gente teve duas joias que talvez seja o nosso futuro, nossos futuros atacantes da seleção brasileira, né? O Endrick e o Vitor Roque, os moleques jogaram muito bem, acabou o jogo, os moleques foram conversar, se abraçar, é isso que a gente quer ver, a gente quer vir falar de futebol, não de lance de arbitragem, de erro, e é chato, cara, é chato falar isso. Eu infelizmente, foi o que eu falei, na minha opinião, o Abel Ferreira e o Martins deveriam falar, olha, Leão e Barros, a partir de hoje, vocês se viram, eu não comento mais futebol na zona mista. Acabou o jogo, vou pro vestiário, vou falar com a minha equipe, vou conversar com a minha equipe, acabou. Minha equipe, o time do Palmeiras também, fecha. Começa a fazer isso. Protesta contra a porcaria dessa mídia que só sabe criticar e reclamar. Vou ficando por aqui, comentem o que vocês acham aí. O like de vocês é muito importante, não esqueça de deixar o like, por favor, que vai ajudar o canal a crescer cada dia mais. Até amanhã.